Olá, meus queridos, mais uma vez com vocês, César Peghini, nesse encontro com aprovação, não é? Esse é um ponto bastante interessante que está sendo proposto pela rede. Na verdade, um diálogo existente entre as demais matérias e a qual é o nosso eixo central de aplicação. Bem, eu gosto muito de fazer várias provocações nesse sentido, porque, na verdade, minha base fundamental é direito civil, mas eu comecei minha docência dando aula de criança e adolescente. Bem, professor, e aí, como é que funciona esse raciocínio do encontro com a aprovação? Eu sempre vou fazer um diálogo com uma outra disciplina, com uma outra matéria, e aqui, meus queridos, eu consigo conversar quanto à questão da criança e adolescente com o professor João Aguirre no direito civil, eu consigo questões relacionais com o direito do consumidor, do professor Bolzan, eu consigo fazer uma construção com o direito administrativo, com a Licínia, com o pessoal do direito público, por conta desses eventuais diálogos que eu possa ter, por exemplo, com a lei da lei de educacional. Eu posso ter diálogos também de forma bem clara com o professor André Paes por conta do direito do trabalho, mas eu vou fazer alguns cortes para vocês em algumas questões relacionais. Eu vou começar por onde eu menos gosto, que é direito do trabalho, né? Direito do trabalho não é nada que muito me agrada, mas tem uma regulamentação específica no ECA do artigo 60 ao artigo 69. E esse é um tema bastante interessante e aquela boa e velha história não brigue com a legislação, não obstante tenha confusões nesse mesmo sentido, de como a criança e o adolescente podem trabalhar e tem uma regulamentação, pois nós temos aqui o artigo 60 do ECA que ele foi revogado por conta do artigo 7º da Constituição Federal. Bem, professor, e aí, como é que fica o trabalho da criança e do adolescente? E esse é um tema com maior profundidade deve ser trabalhado pelo professor André. Bem, nós temos que menor de 14 anos não se trabalha. Não pode trabalhar, tem uma proteção nesse mesmo sentido, não pode exercer qualquer tipo de emprego. E mais, meus queridos, deixo aí a dica, qual é a diferença de emprego e trabalho, não é? Nós temos dois caminhos diferentes a serem tratados com o professor André. Mas, além disso, professor, o que nós temos na legislação? Entre 14 e 16, meus queridos, eles podem trabalhar exclusivamente na condição de aprendiz. Esta é a regulamentação do direito do trabalho, ok? Esta é a regulamentação do direito do trabalho. E dos 16 aos 18, professor, ele pode trabalhar dos 16 aos 18? E vejam que em todas as situações nós não estamos trabalhando com as crianças. Criança, daquela com menos de 12 somente. Estamos trabalhando os adolescentes com mais de 14, neste caso, não é? Mas sabemos que o adolescente começa com os seus 12 anos, mas neste caso 14, tá? E por fim, nós temos entre aqueles de 16 a 18 anos de idade. Esses têm o seu trabalho livre, podem exercer o trabalho de forma livre, desde que, o que, professor? Não realize trabalho perigoso, não realize trabalho noturno e não realize trabalho insalubre. Isso não quer dizer que as demais regulamentações da criança e do adolescente não podem ser afastadas. Eu entendo que essa criança não pode estar, o adolescente não pode estar em lugar de violência, exposição exatamente a drogas, exposições a bebidas alcoólicas, exposição também a, se eu já não falei, violência e sexo, ou exposição de cunho ou caráter sexual. Esse é um tema bastante interessante, até por outros desdobramentos. Imagina você, Aline, por exemplo, passando no meio de Roma, vendo aquele monte de estátua parada lá no meio do caminho, boa parte das estátuas de pessoas nuas, e vai falar assim, aquilo ali tem cunho sexual, derruba a estátua. Não é? Tem que ter conotação sexual, tem que exatamente atingir a sexualidade. Bem, esse era o aspecto que eu gostaria de colocar para vocês. Nas relações de consumo, também tem um tópico que eu gosto de falar bastante. O professor Fabrício Bolzan sabe que nós somos associados ao Brasilcom, um tema que particularmente muito me orgulha. E nesse caso, eu quero dizer para vocês que se o consumidor é vulnerável, a criança consumidora é hipervulnerável. Porque ela é exposta aos efeitos, não é, do consumo de uma outra forma, muito mais agressiva. Várias medidas são tomadas para poder evitar esse tipo de problema, como, por exemplo, a extinção da TV Globinho, em substituição à questão do programa da Fátima Bernardes, que eu sempre cito dentro de sala de aula.
TV aberta não pode ter propaganda que influencia a criança a adquirir produtos ou serviços. Televisão aberta só trabalha com a questão relacional, né, com a questão relacional de publicidade, ou seja, de anunciantes, então teve que tirar do ar a TV Globinho. Então, essa é só um dos exemplos que nós podemos ter. Marcelo, que tem criança pequena, que é nosso diretor de imagem que está com a gente hoje, deve se lembrar que houve uma confusão muito grande no passado do McDonald's com os brinquedos. Muito grande. Porque você só conseguia comprar o brinquedo se você comprasse o McLanche Feliz. E isso, na verdade, é um impulso para a criança comer fast food. Então foi entrada uma ação coletiva, e fizeram, porque aquele brinquedo não pode ser um impulso para a aquisição de uma comida que não seria saudável, em tese. Não é engraçado que qual lugar, eu não estou defendendo o McDonald's, mas qual lugar que você pega, por exemplo, a carta no verso do papel que eles colocam na mesa lá e tem todos os valores nutricionais de tudo que você está comendo. Pode não ser o melhor valor nutricional, mas tá lá. Tá lá. Pergunto, hoje Marcelo pegou no meu pé aqui pela parte da manhã, nós estamos gravando essa aula na parte da manhã. Cadê o meu bife à parmegiana? Só pensa em comer. Só pensa em comer engraçadinho. Né? Isso, meus queridos, era 6h30 da manhã, ele estava falando de bife à parmegiana, esse engraçadinho. 6h30 da manhã, ele estava, cadê meu parmegiana? Engraçadinho, deixa ele comigo. Vou perdoar porque ele tem 2 meninas lindas. Marcelo, então, a exposição da criança, adolescente, nesse sentido é muito importante. E aí, o que se decidiu no caso do McDonald's? Vende o brinquedo separadamente. Se você quiser simplesmente o brinquedo e você não quiser a comida, à vontade, você compra o brinquedo de forma separada. Tudo bem que você vai pagar uns R$50 no brinquedo, mas você compra o brinquedo de forma separada. Outra questão que eu quero colocar para vocês aqui, e essa é o que eu particularmente gosto bastante, é a questão mais relacional do direito civil. Tá? O direito civil é o meu berço, é onde eu me sinto mais confortável para poder trabalhar, não que a questão do direito do trabalho a gente não sabe uma coisinha aqui e acolá, mas a questão do direito civil que basicamente eu gosto mais. E aí, uma pessoa que eu tenho maior autoestima, ou se não uma das pessoas que eu sou mais agradecido na rede LFG é o professor João Agui, que é, na verdade, acho que o professor titular de direito civil aqui, desde quando o mundo é mundo. O professor João Aguirre está na LFG desde a época do Nabucodonosor, mais ou menos na Babilônia. A gente pode colocar essa mesma proporção. Ele e o Renato Montans também, né? Renato Montans, criado leite cupeira, né? A roupinha dele é toda engomadinha, né? E vamos lá, falar um pouquinho de direito civil. Bem, qual que é o principal ponto de intersecção do direito civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bem, o direito de família, basicamente, é inegável que nós temos uma forte relação de aproximação. Bem, professor, por conta disso, nós temos que entender que qualquer tipo de medida dentro do direito civil deve ser pensado em prol da criança e do adolescente. Existe uma coisa chamada teoria do diálogo das fontes, que você simplesmente não exclui as fontes, mas simplesmente aplica o que for mais favorável. E vocês podem ver os julgados. Pode ser um julgado de regulamentação de guarda, pode ser um julgado, muitas das vezes, relacionado a alimentos, pode ser um julgado relacionado a questão específica de partilha. Muitas das vezes, quando tiver criança envolvida, vocês vão poder perceber de forma clara que, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente está sendo observado. Muitas das vezes, uma ação de regulamentação de guarda, e eu vou falar da diferença de guarda do direito civil e de guarda do ECA, se diz o seguinte: a criança não vai ficar nem com o pai nem com a mãe. O ambiente é tão nocivo que a guarda é melhor ser estabelecida, não é, lá com a avó. É possível, professor? Desde que atendida a questão da proteção integral da criança e adolescente, é facilmente possível. Facilmente possível. Facilmente possível. Então, principalmente questões relacionadas à guarda, nós podemos ter a questão relacionada à questão da proteção integral da criança e adolescente. Professor, olha, que eu vou dizer para vocês, muitos professores não sabem. Como eu dou aula de criança e adolescente há muitos anos, não é? Esse é um ponto que eu gosto de falar bastante. Qual que é, professor? Simples. Simples.
A guarda do direito civil é um desdobramento do poder familiar. A guarda do ECA é uma medida de proteção. Eu só coloco em guarda a criança que está no ECA, Aline, aquela que está em fase de colocação em família substituta, porque ela está em estado de perigo. Ela está exposta ao risco. Aquele risco que nós já falamos aqui. Violência, sexo, drogas, rock and roll não. Rock and roll pode escutar, desde pequeno, porque você já doutrina um pouquinho a criança a escutar uma música razoável. Ah, professor, você não gosta de funk, não gosta de sertanejo, não gosta de pagode. Eu sou bastante eclético. Como eu cresci com minha família do interior de São Paulo, eu escuto de tudo. Então, tinha um Carreiro e Pardinho até, sei lá, o que for possível. É que tem certas coisas que a gente vai freando. Eu não vou falar mal, porque depois vai vir 500 mensagens no meu Instagram e falar, não fala mal! Então, eu não quero saber dessa confusão. Mas, eu quero mostrar para vocês que, exposto a essas três situações, você retira a criança daquele lugar de risco e coloca em outra família. E não necessariamente adoção, meus queridos. A adoção é uma das formas de colocação em família substituta, como a guarda também é, e também a questão específica da tutela. Esse é um ponto que eu quero colocar para vocês. Mas antes de falar a diferença entre tutela e curatela, eu quero mostrar, de outro lado, que dentro do direito civil, a guarda é um desdobramento do poder familiar. ECA, risco, direito civil, desdobramento do poder familiar. Então, as pessoas se divorciam, se exerce guarda. Não tem risco. É direito de visita, quando for unilateral. É compartilhada, quando for em conjunto. Essas são as duas modalidades mais comuns, né? Então, não confunda a guarda do direito civil com guarda do ECA. Não que as regras do ECA não possam ser aplicadas como o princípio da proteção integral. Bem, quais são as três formas de colocação de família substituta? Nós falamos em aulas sucessivamente. A adoção, que é a mais ampla de todas, a tutela e a curatela. A tutela e a guarda. Ah, professor, mas curatela? Curatela é para aquele que é maior e incapaz. Tutela é aquela pessoa que é menor e é incapaz. Então, como funciona isso, professor? Tutela e curatela, não pode errar. Se você tiver uma pessoa com deficiência, curatela. Por exemplo, cognitiva. Agora, se você tiver um menor, numa situação de risco, tutela. É este o ponto de intersecção fundamental com o direito civil. E eu tenho certeza que o professor João Aguirre vai poder fazer esse trabalho de intersecção com outros grandes ramos do conhecimento. Por sinal, meus queridos, nesse grande encontro, acho que o maior desafio de todos é o do professor João Aguirre. Pelo seguinte motivo, a matéria mais ampla de todas, que pode ter diálogo com qualquer coisa, é direito civil. Eu estou adstrito às minhas pequenas crianças e adolescentes que devem ser sempre observadas, tá? Ah, professor, mas você esqueceu de uma coisa, antes de encerrar. Antes de você esquecer de uma coisa, né? Qual que é? Eu esqueci que o ECA tem uma forte relação com o direito penal também. Quando eu falo de medidas socioeducativas e medidas protetivas e de sanções aplicadas quem viola o ECA, nós estamos fortemente relacionados com o direito penal e com o direito processual penal também. O direito processual penal também, porque nós temos lá a vara da infância e da juventude para os atos infracionais cometidos pela criança e adolescente e, claro, toda a legislação penal especial nesse sentido. Então, meus queridos, esses são os principais pontos de intersecção com o professor de Direito Penal, com o professor de Direito Processual Penal, professor Cristiano, professor Cássio Miranda, vários outros professores da área e do lado de cada direito privado. Nós temos muitos outros caminhos a serem seguidos. Tudo bem? Momento é de concentração. Você está numa reta final. Mantenha o foco, mantenha a disciplina. Faça não mais. Espero que tenha feito todos os simulados
que foram propostos para vocês. Que acompanhem as nossas aulas temáticas, que nos acompanhem no YouTube, que nos acompanhem nas redes sociais, porque este é um momento de disciplina, disciplina e disciplina. Passa. Eu passei, vocês vão passar, eu tenho certeza que vocês vão atingir todos os seus objetivos, tá bom? Meu Instagram, todo mundo, as pessoas que nos acompanham conhecem, então vocês podem me procurar lá, @CesarPeghini, esse é o nosso Instagram. Dúvidas, informações, professor, como eu devo direcionar? A gente sempre fica à disposição, ok? Maravilha, sendo assim, sou muito agradecido, Aline, Marcelão, encerramos por hoje. Beijo, obrigado.